Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos acerca da disciplina de termodinâmica. Lembrando que esse curso é destinado aos alunos do Instituto Federal do Piauí Campus Corrente, né, em uma disciplina de modalidade especial. Então a gente está vendo os principais conceitos relacionados à disciplina de termodinâmica dentro do aspecto de física 2, né, da física básica. Então, na aula de hoje, nós estaremos trabalhando com os conceitos de transformações gasosas, né, bem simples, só de passagem, para então chegarmos à equação dos gases ideais, né, a lei geral dos gases ideais. Relembrando, pessoal, que a ideia de transformação gasosa, como a gente já veio falando nas outras aulas, é o nome dado ao processo em que, no qual pelo menos uma das variáveis de estado PVT, pelo menos uma dessas variáveis, ela é alterada. Então, o processo de modificação do gás que acontece quando uma dessas variáveis aqui é alterada, a gente dá o nome de transformação gasosa. Evidentemente, existe uma outra variável, que é a quantidade de matéria, né, o número de moléculas associadas. E o conceito associado a isso vai ser o número de mols. Então, a gente também tem. Só que a gente sempre considera o gás preso, então, de maneira que não entre, é um sistema isolado, então não entra e nem sai matéria, ou seja, o número de partículas continua constante do início ao fim do processo. Daí nós falamos que existem transformações gasosas que são ditas especiais, ou seja, aí a gente trabalhou com as transformações isotérmicas, isovolumétrica, isobárica, e eu aqui adiantei alguns conceitos da adiabática. Beleza. Na transformação isotérmica, aqui em verde, ela ocorre quando a temperatura permanece constante. Lembrando que o prefixo iso significa o mesmo, então é a mesma temperatura. Então a temperatura é constante e a fórmula é dado a equação de estado, né, pode ser representada da seguinte forma. Já na isovolumétrica, o que permanece constante é o volume. Então o volume é constante, de maneira que há uma relação de proporcionalidade aqui entre a pressão e a temperatura. Isobárica, quem permanece constante é a pressão, né, então ocorre quando a pressão é constante. E há uma relação direta entre o volume e a temperatura, ok? E a adiabática ocorre quando não há transferência de calor com as vizinhanças do sistema. E a equação de estado é essa aqui. Então, isso nós vimos nas aulas anteriores. E na aula de hoje, a gente vai apresentar um conceito em que, após a demonstração experimental, né, e o enunciado dessas equações aqui, cientistas começaram a buscar a relação que existia entre essas variáveis aqui. Uma transformação, né, que estabelecesse uma relação direta entre todas elas. Porque, veja, aqui você tem PV, aqui você tem PT, e aqui você tem VT. Mas não há nenhuma delas em que envolva as três variáveis. Então, os físicos começaram a buscar equações, né, e relações que poderiam existir entre essas três variáveis, incluindo essa quarta, que é o número de mols. Daí, quem conseguiu fazer isso foi o chamado Benoit Paul-Emilien Clapeyron, né, francês. E a relação que eles buscaram, que eles conseguiram estabelecer, foi dada através de um gráfico, como esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, em que não envolve apenas uma variável. Então, a grande, né, sacada deles foi verificar que nesse eixo aqui eles colocaram o número de mols, associado à temperatura, né? Então, aqui é um gráfico em que envolve duas variáveis. Então, você variava as duas, né? E aqui você colocava também a pressão e o volume. Então, aqui não é só uma única pressão, né? Uma única incógnita. Não, você tinha duas variáveis aqui e duas aqui. E qual é a relação entre a variação de PV em relação à temperatura e o número de mols? E aqui eles verificaram um comportamento linear. Aproximadamente, então aqui há um caráter linear. E se há um caráter linear, você já sabe, né? Como eu já falei anteriormente, isso aqui é muito bom em física, porque significa que todos os pontos sobre essa reta possuem a mesma inclinação, existe o mesmo ângulo, né? E essa inclinação aqui, ela é muito boa para quando a gente vai calcular
tentar estabelecer a relação entre o eixo X, que é o ENT, e o eixo Y, que é o PV. Porque a relação que existe entre elas, pela própria noção que nós temos aqui, de reta, é dada pela tangente, porque a tangente desse ângulo, se você fizer um triângulo aqui, você vai ver que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que o cateto oposto aqui, ele é a própria variação, deixa eu me colocar em laranja, ele é a variação desse eixo aqui, ó, que é o eixo PV. Então, isso aqui é uma variação de PV. Bom, o cateto oposto vai ser igual a PV. Ao ponto que o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, esse aqui que é o cateto adjacente, ele é uma variação aqui embaixo, ó, dada por aqui, por esse eixo, que é o NT. Número de mols vezes a temperatura. Então, se você substituir aqui, então, se a tangente ela é igual em todos os pontos, isso aqui é uma constante. Constante que a gente representa por uma letra qualquer, certo? Então, isso aqui é uma constante. Se o ângulo é igual para todos, essa tangente aqui ela é uma constante. E se é uma constante, eu vou substituir por uma letra. E chamaram de R. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui, ó, PV. E o cateto adjacente é NT. De maneira que você pode reorganizar isso aqui e chegar na famosa fórmula, né? PV vezes 1, que está aqui, é igual a N vezes R vezes T. E é a chamada equação de Clapeyron, certo? E aqui as variáveis você já conhece. Eu vou colocar aqui mesmo só para desencargo de consciência. Deixa eu me colocar aqui. P é a pressão. V é o volume ocupado pelo gás. N é o número de mols. É o número de vezes que aparece, né? 6,02, 10 elevado a 23 moléculas. O T é a temperatura. E o R, que é o nosso novo convidado aqui da festa, é a constante universal dos gases ideais. Constante universal. O R e o S ficaram juntos aqui. Universal dos gases ideais. Beleza. Quanto é que ela vale? É uma constante. É um valor que serve para todos os outros, né? Esse R pode aparecer assim para você. Pode aparecer 0,082 aí, litros por ATM dividido por Kelvin mol. Kelvin mol. Ou R pode vir igual a 8,314 Joule Kelvin mol. Então, quando a questão falar de litros, né, litros, etc., você vai ter que usar essa de cima. Litro e ATM. Quando a questão falar de Pascal, que é a pressão aqui, metros cúbicos, volume em metros cúbicos, aí você já saca que é a de baixo. Mas isso aqui você só vai aprender fazendo muitas questões. Então, veja que a equação de Clapeyron, geralmente ela é jogada assim para você, né? Mas de onde ela vem? Ela vem da busca, né, incessante dos físicos de tentar encontrar uma relação entre as variáveis PV e NRT. E encontraram essa. Analisando várias tabelas, é claro, eles não faziam. Não tinha MATLAB, não tinha Excel, meu amigo, era no braço, tabela. Depois de analisar várias tabelas, eles ficaram que podia estabelecer uma relação aqui, ó, dada por esse gráfico. E que o comportamento desse gás tinha um caráter linear. E se tem um caráter linear, então você tem um ângulo, que é constante. Então a tangente desse ângulo também é constante. Tangente é o oposto pelo adjacente. Então você consegue estabelecer, ó, a tangente vira um número qualquer, o cateto oposto é dado pelo gráfico, o cateto adjacente também. E aí, basta uma regra de 3 aqui, uma multiplicação de meio pelos extremos, você encontra a famosa equação de Clapeyron, né? Enfim, que nasceu aqui em Paris, Clapeyron, claro, né? Nacionalidade francesa e morreu há 64 anos. Beleza? Então a gente vai tentar aplicar alguns desses conceitos aqui em questões teóricas, né? Em questões práticas, na verdade, para você mesmo fixar o conteúdo e ter a possibilidade, né, de
de se preparar para concurso, para provas, enfim, e para, consequentemente, dar aula desse conteúdo. Bem simples essa aqui, provavelmente é a mais simples de todas. Porque aí diz o seguinte, ó, encontre a pressão P, a qual encontra-se 2 mols de um gás monoatômico com uma temperatura de 100 Kelvin, visto que este encontra-se contido em um volume de 5 litros. Olha aqui, ó, veja que ele falou em litro. E ele te lançou a constante. Também está em litro. Então, veja, às vezes eles não vão te dar isso aqui. Você vai ter que saber. Ah, professor, mas aí é sacanagem. Eu sei. Mas fazer o quê, né? PV é igual a nRT. E aí, se ele quer necessariamente a pressão, então as outras variáveis ele vai ter que te dar. Né? V, N, R e T. O volume está em litro, então 5 litros. Beleza? O N é o número de mols, né? Ele está dizendo que é 2. 2 mols. O R está te dando 0,082 ml por mol Kelvin. E a temperatura ele já te dá em Kelvin, né? Geralmente as questões te dão em graus Celsius, então já está em Kelvin, só alegria, 100 Kelvin. Então, substituindo esses valores, você tem P é igual a V, que é 5. Eu vou colocar as unidades de medida para você ver que realmente vai dar pressão. 5 litros. 5 litros é assim, beleza? É igual a N, que é 2 mols, vou colocar a unidade de medida, 2 mols, vezes R, que é 0,082 atm vezes litro, dividido por mol ponto Kelvin, né? Vezes a temperatura, vezes T, a temperatura é 100 Kelvin. No ensino médio, você não substitui, você só coloca os valores, né? E aí, se você substituir os valores, ó, você vê o seguinte, ó. Esse mol aqui, ó, corta com esse mol. Esse Kelvin corta com esse Kelvin. Como aqui tem 1 litro desse lado, corta com 1 litro desse lado. E a única que sobra é a ATM, ó, que é a unidade de medida da pressão. E aí, no ensino médio, fica assim, ó. P vezes 5 é igual a 2 vezes 0,082 vezes 100 ATM. Muito simples. Isso aqui vai dar quanto? Bom, se você fizer aí de cabeça, vai dar 16,4. Então, P vezes 5 é igual a 16,4. Eles estão multiplicando, vem dividindo. P é igual a 16,4 dividido por 5. P é igual a 3,28 atm. Certo? Então, bem de boas aqui. Então, não tem, assim, preocupações quanto a isso. Ruim é quando ele não te dá o volume em litro ou a temperatura que ele não te dá em Kelvin. Aí você tem um trabalho a mais, certo? Então, a partir das próximas questões, eu não vou mais inserir as unidades de medidas. Tá? Foi só para você ver que realmente, né, a álgebra se conserva de maneira que a única coisa que sobra é a unidade da variável que você busca. No caso de pressão, é a variável ATM. Olha essa outra questão, bem mais tranquila, mas vamos lá. Ó. Encontre a pressão P, a qual encontra-se 5 mols de um gás monoatômico com uma temperatura de menos 73 graus Celsius. Opa, aqui já vai ter que converter. Visto que este encontra-se no contido em um volume de 10 litros, perfeito. Aí ele te dá a constante. Então, lembra. E se ele te deu 3 variáveis, PV, aqui ó, ele te deu V, T e está pedindo P, então é a equação de Clapeyron, nRT. Principalmente se ele te der essa constante aqui, ó. Já tem um número de mols. Então, substituindo aí esses valores, eu quero saber P, né? Então, quem é o volume? 10 litros, glória a Deus. N, número de mols é 5. O R, você já sabe, né, que é 0,082. E a temperatura é menos 73 graus Celsius. Se você colocar isso aqui, vai dar errado, porque a constante ela é dada em Kelvin, e aqui está em Celsius, então você tem que converter. Como é que converte? Você soma 273. Então, você vai pegar menos 73 mais 273. Isso aqui vai dar 200 Kelvin.
Bem simples. Agora, substituindo, então, vai lá, PV, NRT. P você quer descobrir, V é 10. Né? Aqui. O N é 5, o R 0,082 e o T é 200. Então, P vezes 10 aqui vai dar quanto, hein? Dá 82. Porque aqui dá 1000, 5 vezes 200 dá 1000, volta 3 casas para trás. Esse aqui vem dividindo, então P é 82 por 10. P é igual a 8,2 ATM. Bem simples. Só alegria, né? Então, o que houve de diferente dessa questão para a anterior é que aqui veio com Celsius, né? Fora isso, tudo tranquilo. Essa outra, encontre o volume. Oh, de novo, encontre o volume ou a pressão? Encontre a pressão. Aqui veio de estado errado. Encontre a pressão a qual encontra 3 mols de um gás monatômico, né? Uma temperatura de menos graus Celsius, visto que ele se encontra contido em um cubo de aresta 20 centímetros. Um pouco mais difícil e a constante. Então, vamos lá. A fórmula, né? A equação de Clapeyron. Aí vamos lá para as variáveis. Então, P eu quero descobrir, certo? O V também, aqui, o V ele não me dá o valor do volume, ele só me diz que é um cubo. Então, um cubo é assim. E ele me diz que a aresta é 20 centímetros, né? 20 centímetros. Como é que calcula o volume de um cubo? É isso que ele quer. Beleza, vou já voltar aqui. Qual é o número de mols? Ele diz que é 3. Qual é a temperatura? Menos 173 graus Celsius. Também tem que converter isso aqui. E o R ele já te dá, né? 0,082. Então, veja que eu preciso encontrar tanto o volume como a temperatura antes de calcular. Então, vou colocar aqui em verde. Porque para eu converter isso aqui em graus, de graus Celsius para Kelvin, você tem que adicionar a variável, né? Lembra, é C mais 273. Então, é C mais 273. Aqui dá quanto? Cancela, 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 dá 100, né? 100 Kelvin. Uma dor de cabeça aqui, porque você já fez lá. Peguei bastante, fiz muitos exemplos disso aqui quando eu estava ministrando isso aqui. Agora, isso aqui vai dar um pouco de problema, né? Porque como a gente calcula volume? Volume é só pegar a aresta e levar ao cubo, né? Então, é a aresta, centímetros, vezes a outra aresta, que também é 20 centímetros, porque é um cubo, vezes a outra aresta aqui, que é 20 centímetros também, porque é um cubo, né? 20 centímetros. Mas aqui está em litro. E aí você escolhe a maneira mais simples de você converter isso aqui em litro. Eu costumo converter assim, ó. Isso aqui nada mais é do que 2 vezes 10 centímetros. 20 centímetros é 2 vezes 10. 10 centímetros é o que eu chamo de decímetro. Então aqui ó, tem 2 decímetros. Aqui também vai ter 2 decímetros. E aqui também vai ter 2 decímetros. Mas por que diabos você transformar em decímetro? Porque agora eu faço ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Decímetro vezes decímetro dá decímetro ao cubo. E decímetro ao cubo é a definição de litro. Então, 8 decímetros cúbicos nada mais é do que 8 litros. Então, não sei como é que você vai fazer. Existe um processo de conversão. Eu sempre faço assim. Eu converto centímetro em decímetro, porque aí quando eu calculo o volume, no final basta trocar decímetro por litro. Certo? Um decímetro, lembra, é um cubo de 10 centímetros de aresta. Isso aqui é igual a 1 litro. É 1 decímetro cúbico, né? Então, eu não sei como é que você vai utilizar. Existem formas de converter isso aqui, beleza? Mas isso a gente trabalha lá em Física 1, eu creio, se não for a memória, conversão de medidas. Mas, né, já fica aqui uma dica. Converte centímetro em decímetro, para depois só substituir decímetro cúbico por litro.
Bom, feitas as devidas, né, modificações aí, a gente volta para a fórmula, né? PV nRT. A pressão que eu quero descobrir é igual ao volume de 8 litros, que eu calculei antes. N, o número de mols é 3 vezes 0,082 vezes T, que é 100. Ai, 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 quanto é que vai dar isso aí, hein? Aqui em cima dá 24,6. Então, P8 é igual a 24,6. Esse aqui está multiplicando bem dividindo. P é 24,6 dividido por 8. P nada mais é que 3,075 ATM. Beleza? Então, essa aqui é uma questão típica, né? Essa aqui é o mais próximo que você vai ter de um concurso público, já, como vocês já estudam aí para serem professores, né? Peritos criminais, etc. Esse aqui é o mais parecido, né? Porque você precisa converter duas medidas antes aqui, ó. Certo? Enfim, então vamos para frente. Então, a gente encerra a equação de Clapeyron. E o que a gente conclui com isso? Então, imagine agora, se você mantiver um gás, se você tiver um sistema isolado ou fechado, vou colocar o isolado, que é mais, ele é mais, como é que eu posso dizer? É mais categórico, né? Ele não permite nenhum tipo de modificação. Não, isolado não, vou pegar um sistema fechado mesmo. E aí você vai conseguir alterar a temperatura. Isolado você não consegue. Fechado, tá aqui. Então, o sistema fechado, não há troca de matéria. Então, se não há troca de matéria, não há inserção de moléculas, nem saída de moléculas. Ou seja, as moléculas que vão estar aqui, imagine que elas vão estar aqui presas aqui. O número de moléculas que tiver aqui não vai ser alterado esse número. Então, se esse número não vai ser alterado, eu posso dizer que esse número é constante. Certo? Então, o número n aqui é constante. Então, se você fizer a seguinte análise, ó, PV é igual a nRT, e se você mantiver o seu sistema fechado, o número de moléculas permanece o quê? Constante. Então, eu posso presumir, eu posso intuir que isso aqui tudo vira uma constante. Então, você pega essa letra T, que é uma variável, e ela está multiplicando, então ela vem dividindo para cá. Então, vai ficar PV sobre T, nada mais é do que RT. Mas RT é uma constante. Se é uma constante, então você precisa apenas das variáveis inicial e final do seu sistema. De maneira que pode-se concluir que, se é constante, então, isso aqui refere-se a um estado específico, determinado estado, constituído por pressão, volume e temperatura desse estado. Eu vou chamar de estado 1. Então, pode ser P1 vezes V1 dividido por T1. É constante, ou seja, vai dar o mesmo resultado se você pegar P2 vezes V2 e dividir por T2. E vai ser o mesmo resultado de pegar P3, V3 dividido por T3. Essa aqui é a cara da chamada lei geral dos gases ideais, beleza? Lei geral, equação geral dos gases ideais, lei geral das equações dos gases ideais, em que você leva em consideração as três variáveis, ó, coadunadas aqui, levando em consideração que o seu sistema é fechado e você permanece o número de moléculas constante. Então, isso aqui não é alterado, beleza? Se você consegue fazer esse tipo de coisa, fica bem mais simples. Vai ficar bem mais simples, porque agora você não precisa saber o número de moléculas, né? Nem lidar com a constante. Você só precisa do estado inicial e final. Às vezes, cara, o pessoal utiliza, em vez do número 1, utiliza a letra I. E no lugar do estado 2, coloca assim, estado I, e tem o estado O.
E aí você trocando essas letras, dá um mnemônico aí para a criançada boa, né? Para você conseguir dar aula. É o PVT Pivot. Pi, PI, VI sobre TI, PVT é igual a Tó, né? Então, isso aqui é apenas uma ideia, né? Ideia didática aí para você aplicar com seus alunos. A fórmula do PIB de volta, pronto. Eles nunca mais esquecem esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos lá para algumas aplicações. Diz o seguinte, ó, certa massa de gás de hidrogênio ocupa um volume de 100 litros, a 5 atm e 73 graus Celsius. Vai um bizu. Ele lançou logo de cara três variáveis, atm e graus Celsius. Isso assim, de cara, você tem volume, pressão e temperatura de um estado 1, por exemplo, de um estado I. Qual é o volume? 100 litros. Qual é a pressão? 5 atm. E a temperatura? Menos 73 graus Celsius. Claro que se você converter aqui, vai dar 200 Kelvin. Então, ele vai ter que te dar aqui, pessoal, alguma coisa, né? Ou você vai calcular o número de mols, né? PVT com o número de mols. Ou você vai ter um outro estado, que também vai ter que ter o V, o P e o T. Claro que 2, 2 e 2, porque é um segundo estado. Então, aqui temperatura, ele quer saber qual é a temperatura que esse gás vai estar, essa massa de hidrogênio irá ocupar. Aqui temperatura, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros, então o volume aqui é de 1000 litros, na pressão de 1 atm. Então, a pressão de 1 atm. Então, imagina o volume aqui vai aumentar, então você tinha um determinado gás, né, 100 litros, você tinha um determinado gás aqui em 100 litros, imagina que aqui couber 100 litros, e você aumentou de 100 litros para 1000 litros. Claro que a pressão vai diminuir, é o que aconteceu, mas o que acontece com a temperatura? Bom, para isso você vai ter que aplicar P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Substituindo isso aqui, ó, pressão 1, 5, volume 1, 100, dividido pela temperatura, 200 Kelvin. A gente pode colocar aqui as unidades de medida, né? Ó, tipo aqui, 5 litros é igual a 100, perdão, é 5 atm, né? Para você ver que vai dar certinho, ó, 5 atm vezes 100 litros é igual a 200 Kelvin, dividido por 200 Kelvin. É igual a 1 atm vezes 1000 litros dividido por T2. Então, veja que você vai conseguir eliminar aqui, ó. Tem um atm desse lado, tem um desse, você corta. Tem 1 litro desse lado, tem 1 litro desse, você corta. Aí, ó, pronto. Aqui agora eu consigo fazer mais simplificações, ó, porque tem um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Então, após as simplificações, você tem ó, que 5 vezes 1 é 5 sobre 2 Kelvin. Igual em cima vai dar 1000 dividido por T2. Meio pelos extremos, então você tem 5T2 é igual a 2000 Kelvin. Assim, está multiplicando, bem dividindo. T2 é igual a 2000 Kelvin dividido por 5. Isso aqui dá 400 Kelvin. Só que a pergunta é em Celsius. Então, você ainda vai ter o lindo trabalho de converter. Quando Kelvin, nada mais é que Celsius mais 273. Então, aqui deu 400, é igual a C mais 273. Vai para cá, fica menos. 400 menos 273 é igual a graus Celsius. Logo, Celsius vai ter que ser igual a 127 graus. E no caso aqui seria a letra D. Ó. Então, ele não facilitou. Se aqui tivesse um 400 graus Celsius, aí vai vir um aluno aqui, vai chegar
Se não colocar as unidades de medida, ele ia chegar e achar 400 aqui. Se ele não tivesse atento, o seu aluno ia pegar o 400 e ia marcar aqui, ó, 400 graus Celsius. Mas aí quando você coloca as unidades e conjuga elas, você vê que sempre vai sobrar a unidade correta, para você não incorrer em erros desse tipo, beleza? Tem várias outras questões aqui, mas eu creio que eu não vou fazer, eu vou deixar apenas como atividade, beleza? Então a gente se encontra na próxima aula, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima e tchau.